Maravilha, Ana. Se você Obrigada, quiser Ana. tocar mais uma. Pode continuar, viu, Ana? Dá tempo ainda, não dá, Fernanda? Dá sim. Dá tempo de mais uma? O que é que fala? Faltam 3 minutos, eu acho que sim. Tá certo. Dá tempo, Eliette? Dá sim. 3 minutinhos, dá sim. Obrigada, Ana. No final da reunião, se você puder tocar mais, né, nós vamos agradecer. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês, ainda que virtualmente, mas é muito prazeroso, né, a gente estar aqui.
à frente da coordenação nesse mês de março, agradecida a Deus pela oportunidade, da bênção do trabalho, e nós queremos agradecer vocês também. E hoje, para falar para nós, somos dois ilustres convidados. Nós temos o nosso querido amigo Alberto. Alberto é do Centro Espírita Alvorecer, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Ele vai falar para nós do livro Fonte Viva, do capítulo 102, Regozijemo-nos sempre. E para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido João. O João é do Centro Espírita Caminheiros do Bem, daqui de Sete Lagoas. Ele vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, item 4. E o tema é Meu Reino não é deste mundo. E o subtema é a realeza de Jesus. Então, vamos iniciar, como sempre fazemos, né, com uma prece. E eu pediria o Fernando para fazer essa prece para nós, Fernando. Você poderia, de abertura? Ou você está dando as autorizações? Eu estou dando autorização de entrada. Então, tudo bem, eu faço, Fernando. Então, meus irmãos, vamos então nos desligarmos, né, dos nossos problemas do dia, das nossas preocupações. E nesse momento nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, com uma prece para dar início à nossa reunião. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos planos espirituais. O pão que alimenta o nosso corpo físico e o nosso espírito, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, e livra-nos de todo mal. Jesus querido, com esta prece, Senhor, nós damos início à nossa reunião da noite de hoje. Na certeza, Jesus querido, da tua presença, da presença amiga, da espiritualidade maior, que está sempre presente em nossa vida. Pedimos por todos nós aqui, pelos nossos familiares, por todos, Senhor, que se encontram em sofrimento físico como espiritual. Pedimos também, Jesus, que inspire os nossos irmãos que farão uso da palavra da noite de hoje. Que o Senhor possa estar presente em nosso coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pode ficar à vontade, Alberto, até as 9h45. Boa noite a todos, que a noite E seja logo de após, paz. João, você pode começar a sua fala. Ok. Que a noite nos reúna em paz, em fraternidade, com muita alegria que estamos novamente aqui. Vou fazer, como de praxe, a leitura da lição, para a gente situar o ambiente mental e depois montar aí um pequeno entendimento. A Eliette falou, a lição 102 do Fonte Viva, regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, muitas árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, ramos novos. As aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a cara antonha do pessimismo, a cara feia do pessimismo.
por tempo indeterminado. Qual se não fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence? A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o corajoso batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. É um texto de Emmanuel, né, para nossa meditação. Paulo, Silas e Timóteo estavam, né, nas suas viagens. Essa era era possivelmente a segunda viagem que eles faziam, né? E Tessalônica era uma importante cidade da região da antiga Macedônia, hoje só Grécia. Aquela época também era Grécia, mas a Grécia não gostava muito da população macedônica, porque eles consideravam eles pouco evoluídos, pouco cultos, muito brutos. Então os gregos, né, tinham os seus filósofos, a sua política, e não gostavam muito de, entre aspas, aí, se rebaixar. Mas naquela época o Império Romano dominava tudo, então a Macedônia era essa região e tinham ali muitos gregos. E Paulo, nessa época, nas suas viagens, foi pregar na sinagoga. A sinagoga era o principal templo religioso para os judeus. Só pregava numa sinagoga quem era reconhecidamente judeu ou que tinha grande conhecimento. Paulo era um cidadão do mundo, né? Tinha várias cidadanias e era reconhecido pelos judeus. O que aconteceu nessa viagem é que Paulo conseguiu a conversão de muitos gregos nessa região, despertando aí uma animosidade, um pouquinho de inveja dos judeus tradicionais, que então decidiram, né, os judeus tinham muito disso, né, fizeram isso com Jesus e continuaram fazendo aí pela sua história. Eles se reuniam e expulsavam a pessoa, não deixavam a pessoa continuar, e fizeram isso com Paulo. Paulo teve que sair, né, fugir, do Silas e Timóteo também, e partiram aí para as outras cidades. Paulo voltou a Corinto, e de Corinto ele escreveu essa epístola à igreja lá da Tessalônica, né? E fazendo grandes conselhos, grandes ensinamentos, porque percebeu quando esteve lá que a fé ali já estava bem sedimentada. Eles criam em Jesus. Os gregos, né, que tinham vários deuses, foram convertidos em grande quantidade, demonstrando que a fé em Deus único, né, no Deus único e em Jesus Cristo, ali estava bem embasada. Mas ele percebe a falta de alegria. Aquela fé satisfatória que os judeus se encaminhavam, né, às arenas de leões, cantando com coragem para enfrentar a morte física,
em nome de Jesus Cristo. E é esse aspecto dessa epístola que Emmanuel pensa para a nossa reflexão. Né? Kardec ele nos faz esse convite. Né? Quando ele fala da fé, ele diz que a fé tem que ser raciocinada. Ela tem que ser direcionada com inteligência. Por quê? Para que a gente possa sentir confiança em Deus, em Jesus, e né, demonstrar que o caminho está certo. Mas isso há de ser com discernimento, há de ser com equilíbrio, porque não é aquela história do complexo de Poliana, né, que vê bondade em tudo, porque a gente está no mundo de prantos e ranger de dentes. Aqui existe o sofrimento, aqui existe a dificuldade. Então, sorrir de tudo seria desequilíbrio. Não é isso que Emmanuel vem nos convidar. Mas ele diz que a ausência continuada de esperança e de alegria significa evolução deficitária. Olha só que situação. Significa o quê? Que a gente não está confiando, não está com certeza daquilo que está falando e passar para as pessoas. Como os primeiros cristãos, né, como Paulo fazia, os cristãos eles tinham a coragem de enfrentar as autoridades em nome da Boa Nova. Hoje nós temos, assim, digamos, não uma fé fraca, né? Mas a gente põe muitos interesses antes da fé. Tem reuniões, a gente brinca, reunião de centro na sexta-feira e no sábado é um problema, né? Que a vida bomba na sexta-feira e no sábado. E aí, como é que você vai fazer? Você vai para o centro? Eu tive um problema uma vez familiar muito interessante. Eu moro muito perto do centro aqui. E era meu aniversário e a minha casa tinha algumas pessoas aqui. Naquela época podia, né? E eu falei assim, pessoal, vocês me esperem um minutinho de mineiro, né? Aquela coisa assim que se estende um pouquinho, que eu vou ali e já volto. E fui para a reunião do centro. No meu entendimento, é a mais importante. Não para mim, para mim também, mas não só para mim, né? Para todos que se vão para lá, que se dirigem para lá. E fui, né? A reunião 1h30, rapidinho, tal. Quando eu cheguei na minha casa, 1h30 depois, gente, coisinha pouca, todo mundo tinha ido embora. Falei, Jesus, e agora? Agora eu vou dar tempo ao tempo para as coisas consertarem, né? Mas é, 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 quando você tem foco, quando você direciona, algumas pessoas deturpam esse entendimento como fanatismo. Acho que você está fanático. E assim eu fui classificado durante um bom tempo entre os meus familiares aqui. Ele é fanático. Por quê? Porque eu deixei uma festinha de aniversário para ir para a reunião para depois voltar para a festinha de aniversário. Eu não abandonei. Mas as pessoas querem sem limite. Então, essa o convite de Emmanuel para a gente, né? Nós estamos num momento ótimo para refletir sobre isso, nessa pandemia que está tirando recursos, tirando trabalho, tirando a saúde, né? A alegria das pessoas. Como ser feliz com uma fé se a minha família toda pereceu na pandemia? Eu tenho vários conhecidos aqui que só restou uma pessoa da família. Foi embora todo mundo. E essa pessoa, né, no meio da sua dor, fala: por que que eu fiquei? Qual o sentido disso? Por que que eu não fui também? Então, é essa tristeza sem base na fé que Emmanuel convida para a gente aqui refletir. A boa vontade de entender que os desígnios divinos eles são corretos. Nós não temos ainda a capacidade para entendê-los completamente. Mas tenhamos confiança em Deus e nos renovemos nas atitudes diárias. Não nos entreguemos à tristeza, porque ela vai nos levar a uma depressão, que é uma situação muito difícil também de resolver, que se a gente deixar. Depois que a depressão se instala, desinstalá-la vai ser muito difícil. Não é um app de celular que a gente desinstala e instala a todo momento.
ela encontra raízes, porque a tristeza ainda está dentro da gente, porque a gente não tem dificuldade de conviver com a dor. Então, Emmanuel fala outra frase muito interessante aqui: tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor, mesmo quando sejam dor. A gente leva aí, né, essa acusação de fazer apologia ao sofrimento, né, que o sofrimento é a salvação, que enquanto os protestantes dizem que a igreja, né, é a salvação, o espírita diz que é o sofrimento a salvação. Não com esse pensamento equivocado, porque a gente já entende que o sofrimento é a colheita obrigatória, é o reajuste necessário que vai nos levar a uma condição espiritual melhor, aonde a gente vai entender melhor a felicidade e a dor. Para isso, Emmanuel nos convida aqui à boa vontade. Tenhamos boa vontade. Não é ser feliz somente nos momentos de felicidade. Nos momentos de infelicidade, segundo o nosso entendimento, há também ali amor. O amor do próximo nos ajudando ao exercício da compreensão e do perdão. Quando a dor bate na nossa porta, aí que nós temos que nos fortalecer na fé, porque Deus não nos desampara. Jesus, em momento algum, nos desampara. Essa fé que precisa ser fortalecida no raciocínio, né? Vamos entender o porquê da dor, vamos entender o porquê, as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, está lá no Evangelho. Para isso a gente precisa do estudo, para isso a gente precisa da reflexão. Passei do tempo, muito obrigado pela atenção, que a paz de Deus esteja junto de todos nós. Nós Eu te não vou ficar, agradecemos. Eliette, porque a Cristina me mandou uma mensagem aqui pedindo para eu dirigir o estudo, que eles estão com problema, tá bem? Eu vou me Ok, desligar Alberto, aqui. boa reunião para você. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, muita paz. Tchau Boa para todo mundo. noite. Até a Dê um próxima. abraço da Cristina. Dê um abraço na Obrigado. Cristina. Obrigado. Tchau, tchau. Ô, Tchau, João, Fernando. pode ficar à vontade. Viu, João? Prazer, João. Prazer, Alberto. Bom estudo. Pessoal, Nosso horário é até às 20h15, viu, João? tá certo. Pode começar. Uma boa noite para todos. Então, para quem chegou aí depois, a Ilete me convidou para falar sobre o tema que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo, e o subtítulo em destaque é o do item 4, que é a realeza de Jesus. Então, eu acredito que seja muito comum esse trecho do Evangelho, para quem já está habituado a fazer culto no lar, participar de estudos da Casa Espíritas. Então, eu vou tentar trazer aqui reflexões um pouco diferentes, quanto possíveis, e tentar contextualizar aqui no nosso cenário atual. Então, dito isso, uma coisa assim que me impressionou e me chocou muito foi esse processo da pandemia, né, que nós estamos vivendo, e também a dificuldade no campo político, econômico, que se agregou ali a esse fato aí da pandemia. Então, nós vivemos no momento, o Brasil, né, e o mundo como um todo, mas em especial o Brasil aí, como epicentro agora da doença, nós estamos passando por grandes lutas, por grandes testemunhos, e tem levado a todos nós refletir um pouco mais, né? Valores, objetivos, ideais. Então, a doutrina, neste momento, ela vai ter que ter um papel fundamental para que nós possamos andar, né, nessa trilha difícil, árdua, com maior segurança, com maior clareza, para saber escolher, para saber como agir, quando não agir. Então, é aquela fala de Jesus, né? Temos que conhecer a verdade para nos libertar. Porque, não obstante essas lutas que nós vivemos, a solução existe. Então, o tema de hoje é mostrar o resultado quando nós superarmos este momento, que é bem interessante. O tema de hoje é mostrar para a gente que vale a pena o esforço, porque chegar lá na frente da jornada,
né, a conquista da regeneração e sempre crescendo na evolução planetária e íntima, vai nos trazer um retorno muito bom em termos de paz, de alegria. Então, eu vou começar naturalmente com a passagem evangélica que Kardec fez o recorte, que inspirou esse capítulo, e vou comentá-la. E na medida que o tempo for proporcionando, eu vou trazendo os outros textos para a gente agregando. Mas o Kardec, ele recorta lá no capítulo 18 de João, versículo 33 a 37, ele fala assim, ó, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Então, olha que interessante. Chega Pilatos, governador da Judéia, um homem do mundo, o homem que traz toda a representatividade do homem da matéria, o homem que segue as leis da transitoriedade, ainda preso a conceitos transitórios. Então, é o homem velho, né? E Jesus é o contraste do homem novo. Pilatos nos representa e Jesus é a referência da qual nós vamos buscar. E o Pilatos, com tudo que estava acontecendo, Jesus foi pego ali, né, entregue por Judas, aconteceria a condenação. Pilatos, vendo os relatos dos fatos de Jesus, chega para ele, tu é o rei dos judeus? Qual que é o sentido que Pilatos provavelmente estava pensando? Olha, você tem feito várias coisas diferenciadas por esse povo, você nasceu aí na Judéia, você é o modelo deles, você é o ápice desse povo, no sentido do mesmo jeito que nós temos, assim, não só o rei de governar, porque tinha Caifás como liderança religiosa, né, dentro do sacerdotismo da época, e vários outros doutores da lei. Então, esse conceito de rei não era exatamente institucional, Jesus como posto de rei sobre os judeus, mas realmente simbólico no sentido de tudo que ele fez, tanto que, a despeito do que Jesus vai responder, o Pilatos ainda manda grafar na cruz dele que ele é o rei dos judeus, mesmo que não tivesse nenhum tipo de cargo. Porque mesmo Pilatos do mundo reconhecia que para aquela organização religiosa, esse homem era diferenciado. E ele condenar que eles jogaram a peteca para mim, que eles não querem te condenar dentro das regras mosaicas lá que eles seguiam, até porque não tinham condenação pelo que Jesus fazia. Então eles jogam o governador de Roma, que nas leis de Roma podia. E aí ele faz essa pergunta inusitada para Jesus, você é o rei? E Jesus vira e fala assim, ó, respondendo-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. E aí é muito interessante, porque Jesus, quando nós falamos da figura Espírito Jesus, nós temos que tentar fazer uma diferenciação do Jesus missionário. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele é um espírito como nós que evoluiu e chegou à pureza, chegou à esfera dos espíritos crísticos. E ele, então, em si, ele é um ser complexo, que ama, que atua, mas ele tinha, naquele momento, um compromisso com o Pai de representar a vontade de Deus, o amor de Deus, as leis divinas. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, me chamais de mestre e dizeis bem porque eu sou mestre, não é porque Jesus era orgulhoso, prepotente, mas ele queria dizer o seguinte, na função que eu estou desempenhando nessa encarnação para este planeta, para vocês, como eu sou a representação da vontade do Pai, como eu exemplifico a lei divina e a explico, sim, elas são as mestres. Ou seja, a vontade de Deus é o nosso mestre. É quem nós devemos seguir e obedecer para a nossa alegria. Então, nós temos que entender isso, porque vários Cristos, vários Espíritos na mesma condição de Jesus, guardando a sua individualidade de cada um, poderiam encarnar e desempenhar essa mesma missão. Então, nós temos que entender que, quando Jesus atribui para ele a responsabilidade, o mestre, o bom, o justo, e ele fazia isso muito pouco, mas quando ele o fazia, era no sentido de que eu, vivendo a vontade de Deus, entendo que isso é bom, isso é positivo. Então, quando ele fala assim, ó, meu reino, reino de quem? Ou seja, a lei divina, ela não imperava na Terra naquele momento, e não impera hoje. No sentido de que o amor,
a caridade, a indulgência, ainda não faz parte das leis que regem as nossas ações. E não só a relação pessoal, a relação econômica, a relação política, a relação de saúde, em todos os campos, dentro da base da família, essas leis ainda não são soberanas. Então, existe ciúmes, existe inveja, existe brigas, existe intolerância no núcleo familiar, que deveria ser o núcleo onde a lei do amor deveria ter a mais força. Então, quando Jesus fala, olha, a vontade de Deus não impera aqui, então o meu reino, o reino de Deus, ele não está aqui, nem de maneira exterior, quanto sociedade, muito menos como interior, no coração da maioria. Então, é uma generalização, porque sempre vai ter indivíduos que vão estar nadando contra a corrente do materialismo, do egoísmo, e vão se destacar por isso. Mas Jesus fala, a corrente, ela ainda não flui para a vontade de Deus. Então, o reino dele não se estabeleceu aqui. E ele fala mais, se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. Então Jesus ele faz duas colocações muito interessantes. A primeira é o seguinte, que num ambiente, num planeta evoluído, quando há injustiça, a sociedade se move contra aquela injustiça. Ela toma defesa do fraco pelo forte. A sociedade, as pessoas de bem, elas vão fazer de tudo para que não ocorra a injustiça, a maldade, a perversidade. Então Jesus frisa. Um exemplo para ver que esse reino não é o do Pai é que ninguém está preocupado comigo. Eu trouxe uma mensagem sublime, uma mensagem de vida eterna, um roteiro de libertação das almas, da escravidão da matéria, da escravidão das paixões, e ninguém está preocupado com isso, sempre generalizando, porque ele está fazendo uma leitura do quê? Da coletividade. Ele não está querendo excluir Maria, João Evangelista, as mulheres que seguiam Jesus até o pé da cruz. Ele está falando que, de maneira geral, a preocupação do ser encarnado e de alguns desencarnados não é a melhora íntima. Não é com a justiça divina. Por quê? Falar da justiça divina é tratar de interesses coletivos, é tratar de bem-estar do próximo, é tratar de autodisciplina, renúncia, sacrifício. Então, são situações que os nossos espíritos não têm desempenhado energia suficiente para sobrepor as séries de más educações, de dogmatismos, de preconceitos que a gente tem trazendo das encarnações passadas. Aplica tão fortemente quanto aquela época, apesar de lá estarmos mais atrasados, mas hoje é muito forte, porque, não obstante os avanços no campo religioso, no campo intelectual, para a quantidade de conhecimento que temos na prática está defasado. Na prática, nós não conseguimos chegar a um nível aceitável daquilo que nós já entendemos. E aí, então, eu entendo que a regeneração, a transição planetária, para chegar a um planeta de regeneração, ela realmente precisa de convulsões fortes, marcantes, para que cada um possa auferir os valores que diz defender e acreditar. Então, precisava de uma erupção global de problemas para que todos os sendo feridos em dificuldades maiores ou menores desse o testemunho da fé, da perseverança, da alegria, da crença após a morte. Porque essas eclosões de situações negativas, elas têm que ter uma finalidade. Deus não deixaria que isso acontecer puramente para uma punição, puramente para que nós soframos, mas, na verdade, ele quer que extraiamos dessa circunstância um aprendizado, e cada um dentro do seu esforço, dentro da sua reflexão. E Jesus, ele crava, então, que não há movimentação contra as injustiças, ele morrer era um fato, como ele também fala, mas isso é por agora. O reino não se estabeleceu por agora, ele vai estabelecer. Porque é da lei divina a evolução.
E quando nós pegamos o Livro dos Espíritos e vai falar da escala dos mundos, lá o Kardec, ele faz 5 classificações para os planetas, não é uma classificação absoluta, mas didática, e ele fala o seguinte: nós podemos classificar os planetas de 5 formas. Primeiro, os primitivos, que comporta as primeiras encarnações do espírito, que está muito próximo ainda da fase do animal e tal. Depois, o prova e expiação, que não necessariamente ela é necessária, mas ela existe porque se entende que quem saindo do primitivo não aceita a educação divina já para viver dentro de um planeta regenerado, ele precisa de um planeta que comporta ele, que é o prova e expiação, porque ele não aceitou a educação, se rebela, contrai débitos e ele tem que espiar e, ao mesmo tempo, se provar para voltar à jornada evolutiva. Então, a Terra é esse planeta de segunda escala entre os mundos. Então, abaixo de nós só tem os primitivos, e por isso que situações nos chocam, porque a gente vê situações que deveriam só existir em planetas primitivos. Mas aí a gente não assusta mais quando a gente entende essa escala. E aí ele fala da regeneração, que é o terceiro. E o que diferencia a regeneração do prova e expiação? Na regeneração, os espíritos são impuros, mas o bem sobrepõe o mal. E não é porque todo mundo é bonzinho, mas todo mundo se esforça para ser bom. Se esforça para superar as dificuldades. Então, essa é a grande diferença. Não é que não vai ter roubo, não vai ter homicídio, não vai ter desigualdade social. Vai, mas isso vai ser cada vez mais minado, porque a grande maioria está no esforço coletivo para modificar isso. Então, existe numa parcela menor que no prova e expiação, onde o mal é mais generalizado que o bem. No sentido de impactar as instituições, no sentido de impactar a estrutura psicológica dos seres, a estrutura familiar. Agora, logicamente que nós temos que convir que o bem convive com o mal neste planeta o tempo inteiro. Nós não somos mal da hora que acordamos, da hora que vamos dormir. Mas o que marca o nosso psiquismo, o que marca decisões importantes, o que tem marcado a qualidade das relações familiares, são as posturas precipitadas no campo dos vícios, do orgulho e do egoísmo. Então, essa é a diferença. Mas o bem está aqui. Só que o bem, no próximo expressão, ele tem que ficar cotovelando, querendo espaço, querendo respirar. Tanto que um dos conceitos que se dá para os planetas regenerados é o descanso para o espírito, que vem de árduas lutas. Olha que interessante. É um planeta onde o espírito dá uma respirada, porque fazer o bem já não... Ele não vai encontrar perseguidores, ele já não vai encontrar tanto obstáculo, ele vai encontrar amigos, parceiros, vamos fazer, vamos tentar, etc. Aqui não, se quer fazer o bem, se incomoda. Você é perseguido, você é caluniado. Então há um desgaste. E aí vem os felizes, que superam o regenerado e falam que o período do planeta regenerado é o mais curto, porque desde que todo mundo está voltado ao bem, o bem se faz muito rápido, então já entra-se um planeta feliz com qualidade. E, por fim, os ditosos, onde que seriam para espíritos puros, que comportem a ordem ali de Jesus e companhia. Planeta pouco ainda descritível para nós. Então, segue o diálogo finalizando assim. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és reis? Peraí, então na Terra você não é rei, dos judeus você não é rei, mas você é rei então em outro lugar, em outro mundo? Como é que é isso? E aí Jesus responde, tu dizes que eu sou rei. Porque Jesus, ele não está preocupado com esse título. Porque Jesus, ele não está falando para Pilatos como ele, pessoa, indivíduo. Pilatos está achando que a conversa é sobre Jesus, indivíduo. Enquanto Jesus, quando ele fala que o mundo dele não é deste mundo e que os ministros dele o defenderiam, ele está falando da perspectiva simbólica da vontade do Pai. Essa é a grande diferença. E o Pilatos está querendo enquadrar ele como Jesus, pessoa, governando. Seja na Judéia ou em qualquer outro lugar. Porque ele é diferenciado. Aí Jesus vai, então, dar o ponto final, que para Pilatos ele não entende nada, mas para nós vamos entender. Ele fala o seguinte, eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E é o que eu estou falando. Jesus fala, olha, eu não estou aqui, Jesus, para aparecer e ser o guia e modelo de vocês, no sentido de eu quanto pessoa, que eu não preciso disso para mim. Eu estou aqui como representante da vontade do Pai para ser uma ponte entre vocês e o que realmente ama vocês, o que realmente criou vocês, o que realmente quer a evolução de vocês. Lógico que eu me comprazo nesse processo, eu me felicito por ser esse missionário, mas eu não quero que vocês entendam que eu sou o soberano. Não, eu sou o mensageiro. Eu estou testemunhando, que é o que ele fala. Eu estou testemunhando a verdade. Qual a verdade?
a verdade que Deus estabeleceu, a vontade que Deus estabeleceu. Essa é a grande diferença. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não era o caso de Pilatos naquele momento. E aí, nós temos que nos perguntar, nós somos Pilatos agora? Eu estou entendendo o recado do momento? Eu tenho estado sereno neste momento conturbado? O que Jesus falava, o que a doutrina traz de informação segura para que eu interprete essas situações difíceis que nós estamos vivendo? E aí Jesus, a realeza dele nasce de quê? Nasce no sentido do esforço que ele fez para chegar a essa condição de comunhão com o Pai, de mensageiro de Deus. Então, a realeza dele, e aí sim, o guia e modelo de Jesus, é pelo esforço que esse Espírito fez de vivenciar a vontade do Pai. Aí sim, para nós pessoas, nós temos esse Espírito como modelo, porque ele é aquele que melhor vivenciou a vontade divina. É aquele que não maculou a vontade divina nas suas falas, nas suas ações. Ou seja, olhar para Jesus é ver o amor de Deus encarnado, é a vontade de Deus encarnada. Porque na Revista Espírita, de 1868, quando Kardec recebe várias mensagens falando dos messias do Espiritismo, dos Cristos, que Jesus não é só um, lá fala que os espíritos que chegaram na condição evolutiva como Jesus, eles são infalíveis em suas missões. Então, aquilo que Deus, na convivência com eles, estabelece para que eles venham e façam, eles fazem de maneira impecável. E todos os equívocos da vivência desses espíritos como Jesus, nós temos ele como referência, nasce das más interpretações nossas, do reino de Deus que ainda não está na nossa intimidade. Então a gente interpreta errado o reino que ele quer trazer. Então esse é o panorama geral. E aí eu peguei aqui um trecho desse mesmo capítulo para a gente entender a confusão que nós fazemos pelo véu do esquecimento, pelas paixões materiais, dessa realeza, do que é importante, do que é prioridade. No final desse capítulo, Kardec ele tem uma estrutura para o Evangelho que é o seguinte: geralmente é o recorte bíblico, o comentário dele, e no final dos recortes de alguns comentários, ele coloca instruções dos Espíritos, ou seja, mensagens que ele recebeu de Espíritos e que ele viu que tinha a ver com aquele capítulo que ele fez. Então, nesse específico, só tem uma mensagem. O meu reino não é deste mundo, capítulo só desse, só tem uma mensagem de um espírito. E é uma rainha da França. Ele recebeu essa mensagem em Havre, 1863. Então eu vou ler, porque nós vamos ver agora o contraste. Nós sabemos da vida de Jesus, mas agora vamos ver como que é o espírito encarnado que confunde essa realeza. Então, a realeza terrena é o título que Kardec deu. O Espírito manifesta falando assim, ó, quem poderia melhor do que eu, que ela foi rainha, compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho que me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? Olha que interessante, ela está falando, ela realmente assumiu um cargo de realeza no mundo. Então, mais fortemente para ela, esse ensinamento a chocaria. Porque ela chegou no ápice de poder, de riquezas, de posse, e que é extremamente o contrário da realeza que Jesus conquistou. Ela fala assim, nada, absolutamente nada. O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Vocês imaginaram o choque psicológico no espírito, que tinha todo o poder material, toda a influência, toda a beleza, toda a astúcia, e de repente desencarna e não tem nada disso? Nós não somos reis, nem vivemos num país que existe isso. Mas a ideia aqui é qual é a nossa construção em termos de posse, em termos de ideias, em termos de valores. Está associada à do mundo mais fortemente ou da perspectiva espiritual? E
como, e ela segue falando, e como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas não poderei nas vidas nobres, nações tão fortes. Será mesmo? Será que a gente não se vê como um bom espírito recebido por Jesus, Maria, Bezerra, André Luiz, Chico? Que, nossa, dediquei tempo, fiz isso, fiz aquilo, fui um bom líder, fui um bom médico, um bom dirigente, um bom pai. Será que nós não nos vimos com um ar de grandeza num patamar que nós não estávamos? E aí toma um choque da desilusão? E para saber se estamos ou não estamos, aí fica a questão 919, Ado do Espírito. Santo Agostinho fala, receitinha, de toda noite, interrogar a consciência, tá. Fica lá. A receitinha do dia a dia para a gente estar sempre aferindo as nossas ações. E ela segue falando, né? Tá traumatizada, tá desabafando ali na psicofonia, em presença dos membros lá junto com Kardec. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar neste reino, olha aí, agora ela entendeu, pelo choque, o trauma. Qual que é o reino que Jesus estava dizendo? Ela vai falar agora. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Vai falar que isso é fácil na prática. Vai falar que é fácil a abnegação, renunciar. Não, eu abro mão disso por causa do interesse da coletividade, para beneficiar o outro, mesmo que às vezes em prejuízo do meu interesse. A humildade. E o que é humildade? Humildade não é se achar menor do que os outros, mas é saber que você não é nem o menor, nem o maior. Porque senão cai na falsa humildade. Eu sou uma pulga. O Chico falando que é uma pulga, ok, porque ele realmente tinha sentimento dentro daquilo que ele falava. Nós falando que somos uma pulga é hipocrisia. Porque nós não somos de verso, que não age com prepotência, que não age com arrogância. Para ser pulga, esses valores no dia a dia não podem existir. Não tinha no Chico, então ele se viu, não sou uma pulguinha, porque eu ainda tenho algumas manifestações negativas. Agora, tem coisas que eu tenho que fazer, faço bem, tem coisas que eu não faço bem, e eu, então, estou num nível evolutivo que diz respeito a mim. Não faz disso eu ser pior do que o outro, nem o outro ser melhor do que eu, e vice-versa. Essa é a humildade que nós temos que ter a consciência. A caridade. Né? E aí fala, no Livro dos Espíritos, qual a maior virtude? A maior virtude é aquela que é feita com o maior nível de desinteresse pessoal. Então, quando eu sei que minha caridade está realmente me beneficiando para outra vida, quando ela já está te beneficiando nessa vida. Porque quando a gente desencarnar, a gente só leva nós mesmos, e o que a gente está no íntimo. Se a caridade que eu faço agora não me faz feliz agora, eu não faço depois no plano espiritual, não. Essa é a dinâmica da caridade. Como eu sei que a caridade está... Que lá no plano espiritual eles me dão um presente de alegria, um lote no nosso lar, não tem essa relação. E fala, e a benevolência para com todos. Aí ela sai falando, não se pergunta o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Então, a paciência de ouvir. A pessoa está falando isso de novo, é o mesmo problema, mas é o nosso papel. Você está falando com a gente, lógico que nós temos também temos que saber interagir para que essa pessoa que às vezes reclama sempre a mesma dificuldade, porque às vezes nós também estamos dando um conselho ruim, ou só ouvimos, não agimos, não atuamos. Então tem que pensar nisso. Jesus, olha, ela clamando, né? Ela expressa os sentimentos na fala com Kardec. Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu.
Olha que interessante. Lógico, quando eu falo sofrer aqui, não é tipo, vou sofrer, me entregar, tristeza e tal. Mas no sentido que se a vida tá fácil, se a vida tá cômoda, tem algo errado. Se a vida não está exigindo a reflexão, a mudança de postura, tem algo errado. Porque se nós somos imperfeitos, tem que ter problema para nos tirar da imperfeição. O que resolve nossos problemas são os problemas. Se só tem solução, tem algo errado. Nós estamos pegando carona com a evolução de alguém, com a ajuda de alguém, e estamos achando que estamos crescendo. Estamos achando que estamos no reino de Deus. Ela fala, sofrimento faz parte para chegar aos céus e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Então, se a vida está muito fácil, questiona. Vamos perquirir. Por que está fácil? Cadê a luta? Cadê o exercício da paciência? Cadê o exercício da perseverança? Cadê o exercício da fé? Tem que ter exercício, tem que ter o trabalho. Não estamos num planeta evoluído. Então, por que está muito fácil? Será que eu estou pegando atalho, estou deixando de lado a consciência, estou fazendo errado e fingindo que está certo? Que aí fica fácil. Essa é a reflexão. E aí vai finalizando. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusão. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Quais bens que são sólidos e duráveis? Vamos repetir para frisar: a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com o próximo. Aí ela fala: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Que é triste a condição do espírito, que desencarna em sofrimento, em abandono. Ela fala: ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Então, quando não resta nada para fazer, quando alguém está me deixando irritado, está fazendo algo errado, eu não posso intervir, ora. É um chamado para nós. Ora, pelo menos. É o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. Bom, pessoal, essa é a reflexão que eu deixo. O reino de Deus vai estabelecer e tudo que está acontecendo, por incrível que pareça, Jesus fez menção lá na Bíblia. Ele fala dessas erupções, dessas turbulências, mas ele fala que tem uma finalidade. Agora, nós temos que fazer esse esforço, essa construção íntima, tá bom? Que Deus nos abençoe, uma boa semana e vamos continuar vibrando para que o nosso mundo possa superar essa grande luta que é a pandemia, que é essas crises. Ô, João, muito obrigado de todo o nosso coração. A gente fica feliz de ver tantas pessoas que a gente está com muita saudade. Estou vendo a minha amiga Cléo. Beijo, Cléo, para você. A Nide, minha irmã de Goiânia, Brasília. Oh, Deus é maravilhoso, né? De ter deixado para nós essa tecnologia aí para a gente matar a saudade. Ana Laura, beijo, Ana Laura. A Meire, amiga minha, também que eu mandei. Um beijo para todo mundo. É igual programa de televisão, né, Fernando? Mas a gente fica feliz, né, gente, com a presença de tantas pessoas. Ô, João, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós, né? Eu, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, né? Que Jesus nos ampare, que nós tenhamos um final de semana de muito amor, de muita esperança, de dias melhores. E com certeza esses dias virão. Uma boa noite a todos, João, e você faz a prece para nós, por favor. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre e irmão, e todos os amigos espirituais que tutelam a nossa jornada aqui na Terra. Nessa prece, antes de tudo, nós agradecemos pelos esforços empregados por todos vocês, para que nós possamos, nessa presente jornada, dar conta de nossas responsabilidades, de nossas provas, sem reclamar, sem desistir, sem perder a esperança.
se algo podemos pedir, é que o Senhor nos fortifique para que possamos, com conhecimentos que adquirimos, dar o testemunho da fé, dar o testemunho da justiça, da caridade a cada instante. Que o Senhor coloque em nossos caminhos os obstáculos necessários para que as nossas consciências nunca repousem sobre a vida fácil, sobre a preguiça, para que possamos, compelidos pelo trabalho, pela luta, conquistar uma paz de espírito e um reino íntimo conforme o legado de Jesus. E quando o Senhor nos faltar força, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos encoraje, para que nós possamos seguir sempre adiante, nos perdoando nas nossas limitações e erros, mas visando o desenvolvimento das virtudes que, inegavelmente, todos nós estamos lutando para desenvolver até a condição de espíritos puros e perfeitos que um dia seremos ao teu lado, Mestre, e no teu seio, Pai. Que assim seja. Para encerrar a nossa reunião, nós vamos pedir a Ana que encerre para nós com uma linda melodia. Você pode fazer, Ana? Anelisa. Obrigada, Ana, que Maria Santíssima nos cubra com seu manto de luz. Muita paz a todos e mais uma vez boa noite. Muito obrigada. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Boa noite.